Coisas que você tem que fazer antes de morrer. É isso mesmo. Quando você chegar lá no céu e tiver uma mesa assim pra conversar, tu tem que falar, porra, pelo menos eu fiz isso. E a primeira coisa que você tem que fazer antes de morrer é ser preso. Não, é sério, eu acho que todo homem deveria passar pela cadeia, mano. Porque as pessoas ficam com medo de ser preso. Vai que é uma parada muito boa e ninguém sabe. Vai que tu chega na cadeia e é tipo uma escola, sabe? Tu faz vários amigos, você brinca. Por exemplo, quando chegar lá no céu e tiver naquela mesa, o Ronaldinho Gaúcho vai ser o líder. Porque o Ronaldinho Gaúcho já foi preso e ele ganhou um campeonato de futebol na prisão. Olha que foda. Como é que tu conta uma história mais braba que essa do Ronaldinho Gaúcho? Não tem como, irmão. Ele foi preso, foi lá no Paraguai, não foi nem no Brasil. Os caras nem falavam a língua dele. Aí ele foi lá, montou uma partida de futebol e ainda foi o campeão. Olha que doideira. O cara tem 2 Copas do Mundo, uma Libertadores e uma algema de ouro. A segunda coisa que eu tenho muita vontade de fazer antes de morrer é chegar um dia que tiver jogo do Flamengo, eu chegar assim na torcida do Flamengo, sabe? Onde fica aqueles torcedores fanáticos pelo Flamengo. E tem que ser um dia que o Flamengo esteja perdendo. Um dia que o Flamengo esteja tomando de 3-0 do Botafogo, tá ligado? A torcida do Flamengo boladona, sabe? E eu chegar assim pra eles e falar, ué, rapaziada, junta aí geral. Fazer uma roda só de flamenguista e falar pra eles, no 3 a gente puxa o hino do Flamengo, já é? 1, 2, 3. Quando eu fosse puxar o hino do Flamengo, eu já ia começar a cantar a música do Vasco, moleque. Só pra ver o que ia acontecer. Ah, Praiano, eles iam te matar. Eu sei, por isso que o nome do bagulho é o quê? Coisas pra se fazer antes de morrer. Mas imagina aquele 1 segundo antes deles me matarem. Quando eu começasse a puxar o hino do Vasco, que o primeiro flamenguista me olhasse assim, aí o outro flamenguista já começa a chegar pra trás pra pegar a barra de ferro, o outro já chega assim me dando um socão em câmera lenta. Olha que foda. Ou se na hora que eu cantasse, eu já começasse a correr dos flamenguistas. Aí o movimento dos flamenguistas começar a correr atrás de mim. Olha que foda. Os 5 segundos deles correndo atrás de mim assim, daqui a pouco já vem me dando um bandão. Aí é aquele papo, né? Eu ia chegar no céu como? Pau a pau com o Ronaldinho, filho. Terceira coisa que eu tenho muita vontade de fazer, que eu vou fazer isso ainda, mano, é chegar no enterro de uma pessoa desconhecida. Um enterro assim, todo mundo chorando, a mãe chorando por causa que perdeu o filho, sabe? E aí sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar o caixão do moleque que tivesse morto e eu ia entrar nesse caixão, mano. Aí eu ia ficar lá dentro do caixão assim, sabe? E a família toda chorando. E aí ia ter uma hora que eu ia começar a mexer o caixão. E imagina que louco que deve ser. A família chorando e do nada o caixão começa a mexer, sabe? Aí ele já ia ficar como? E aí eu ia começar a abrir o caixão devagarzinho, mano. Aí imagina a cabeça da mãe. Tipo, ela tá vendo o filho dela no caixão e o caixão começou a se mexer. Aí eu ia começar a subir devagarzinho. Aí a mãe devia estar pensando o quê? Meu Deus, será que é meu filho? Será que é um espírito? Será que enterraram o menino errado? E aí na hora que eu subisse assim, moleque, eu ia olhar pra família toda do defunto e ia falar, ih, mano, é a família errada. Foi mal, rapaziada. Foi mal. Quarta coisa, eu queria trabalhar de ator pornô. Calma. Eu queria trabalhar de paraquedista. Ser aqueles caras que trabalham pulando de paraquedas, sabe? Aí quando uma pessoa normal, ela quer pular de paraquedas, ela não pode pular sozinha. Ela tem que pular com o paraquedista. Aí ia ter que pular comigo, sabe? Aí, por exemplo, eu ia estar lá com um cara lá em cima do avião. Quando a gente pulasse do avião, eu e ele, que a gente tivesse assim, caindo no ar, que ele começasse a me olhar tipo, porra, abre o paraquedas. Eu ia olhar pra ele e ia falar, ih, mano, esqueci lá em cima. Imagina o choque que o cara ia tomar. Tipo assim, como é que tu esqueceu o paraquedas lá em cima, mano? E eu ia piorar. Eu ia fazer o maluco desmaiar, papo reto. Eu ia falar assim, mano, eu tenho um plano. Tampa o nariz assim. Quando ele tampasse o nariz, eu ia falar, beleza, a gente vai pousar na água, bandido. Se ele não desmaiasse, é nessa hora que eu ia abrir o paraquedas, sabe? E sabe o que eu ia fazer? Moleque, eu ia pousar no Cristo Redentor, sabe? Ia ficar eu e ele lá em cima, assim, no Cristo Redentor. Se ele desmaiasse, ele ia cair pra trás e ia morrer. Aí, beleza, eu falei 4 coisas que eu quero fazer antes de morrer, mas agora eu vou falar uma coisa que eu fiz e não morri, mano. Teve um dia que eu estourei a casa de um policial, mano. É isso mesmo, era ano novo. Aí tava todo mundo soltando fogos, sabe? Aí eu me juntei com meu amigo Alex e falei, ué, moleque, bora soltar fogos também? Aí ele, bora. Aí já é, moleque, a gente foi soltar fogos. Aí a gente pegou o fogos assim e parou fogos no meio da rua. Só que nem eu, nem o Alex queria soltar o fogos assim, sabe? Por causa que dá maior medo de tu perder o braço. Aí o que a gente fez? Deixou o fogos assim no chão, apontado pra cima, sabe? E a gente foi lá e ia acender, o fogos ia subir. Beleza, né? Só que, mano, o lugar onde a gente apoiou o fogos estava meio inclinado, sabe? Mas aí já é, tranquilo. Moleque, o fogos assim, eu e Alex fomos lá. Quem vai acender o fogos? Vai você. Resumo, fui eu que fui, moleque. Na hora eu fui lá, peguei o isqueiro. Moleque, o fogo subiu, mané. Bum! Aí o fogo subiu,
parou aqui em cima. Sabe o que o Fogos fez, moleque? Começou a virar, mano. Começou a virar em um lugar que tava tendo uma ceia de ano novo. Moleque, o Fogos foi, bum, foi em direção à casa, mano. Moleque, o Fogos já começou, bau, 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 bau. Começou a explodir tudo na casa do cara, moleque. Era fogos pra todo lado. As pessoas olhavam assim de fora, parecia que tava tendo a festa do Alok. E eu escutava a criancinha chorando, cachorro latindo, geral gritando. Até que teve uma hora que a casa toda do cara apagou, moleque. Eu acho que a gente queimou a luz do cara, mano. E aí nisso ficou mó silêncio, todo mundo da rua ficou em choque. E aí eu e Alex, a gente só podia fazer uma coisa nesse momento, que era correr muito. Moleque, a gente já começou a correr, sabe? Aí a gente prometeu que a gente nunca mais ia passar naquela rua. Só que ainda tinha um fogos. Aí pensamos, bora soltar logo esse fogos. Aonde a gente ia soltar esse fogos? Na mesma rua. A gente esperou passar um bom tempo, né? 1 hora. Aí voltamos lá. A casa do cara tava toda apagada, moleque. A gente acabou com o ano novo do cara. Aí beleza, fomos fazer a mesma coisa. Deixamos o fogos assim apoiado. O fogos ia subir e ia em direção à casa do cara de novo. Só que a gente não tava na maldade disso. Moleque, nisso a gente foi lá. Quando a gente tava pra acender o fogos, eu só escuto um assim, ó. Ô rapaz, tu tá maluco? Aí nessa hora eu já parei, moleque. Eu olhei assim pro lado. Tinha um cara saindo da casa onde a gente explodiu, sabe? Aí o cara já veio assim saindo. Aí foi quando eu falei pro Alex: ué, Alex, não corre não, mano. Foi quando eu vi ele tirando um bagulho preto assim, mano. Aí eu falei: que porra ele tá puxando? Daqui a pouco ele fez assim mesmo. Bau, bau, vem cá! Moleque, o cara tirou a pistola, mané, e atirou pro alto. Aí nisso eu pensei, porra, ele deu mole, já gastou 2 balas pro alto. A gente começou a correr. Aí do nada eu só escutei mais tiro. O que eu fiz? Comecei a correr em zigue-zague, moleque. Mas eu acho que ele tava atirando pro alto, que se fosse a nossa direção acertava. Aí, resumo, a gente correu muito, conseguimos despistar esse cara. Mas depois ele foi lá, falou com a minha avó. Eu e Alex entramos na porrada esse dia, perdemos o Natal e Ano Novo. Aí, rapaziada, deixa o like nesse vídeo. Eu tenho mó vergonha de pedir isso, tá ligado? Mas deixa aí, todo respeito. É aquele botãozinho que tem um bagulho assim, tá ligado? Aí a segunda vez que eu quase morri foi ontem. Foi ontem, moleque. Acredita nisso? Ontem tava tendo o jogo do Fluminense. E era um jogo muito importante, sabe? Era a final, Fluminense contra o outro time lá. Então tava todos os Fluminense assim assistindo o jogo. Aí eu olhei pro meu amigo Alex. A gente pensou, bora fazer uma merda? Aí ele, bora. Moleque, tinha uma casa que tava passando assim o jogo do Fluminense. Dava pra gente ver pela janela, sabe? Aí eu pensei que devia ter uns 2 fluminensezinhos assistindo o jogo, sabe? Os 2 tricolores. Aí eu e Alex pensamos, bora desligar a luz dessa casa. Pra você desligar a luz de uma casa, você tem que apertar o disjuntor dessa casa, sabe? Aí, beleza. A gente foi lá, apertou o disjuntor. Do nada a casa da pessoa apagou toda, a televisão apagou. E foi nessa hora que eu escutei uma gritaria. Moleque, tinha muito grito lá. Aí eu olhei pro Alex, falei, mano, nessa casa aí tem mais de 20 pessoas, moleque. E aí automaticamente o cara botou a cara na janela, viu eu e Alex assim apertando o disjuntor dele. Ele já desceu voado, mano. Aí não deu nem tempo da gente correr, moleque. Os caras já agarrou nós assim pela camisa, sabe? Já jogou nós no chão, moleque. Aí os caras, qual foi? Vocês tá maluco de desligar minha luz? Vocês são maluco, porra? Aí eu pensei, ferrou, mano, a gente vai morrer. Até que ele foi lá e olhou pra minha camisa. Eu tava com a camisa do Flamengo, moleque. Papo reto. Aí os caras, qual foi? Qual foi? É verme, rapaziada, é verme. E aí desceu a torcida toda com barra de ferro, cabo de vassoura. Falei, caraca, mané, já era. Moleque, até que chegou um cara com uma barra de ferro assim, e ele foi vindo na minha direção, moleque. E eu pensei, porra, vai na do Alex também, mano. E ele vindo assim, devagarzinho, igual o filme. E eu só pensei, uma porrada dessa barra de ferro na minha cara, eu fico sequelado, moleque. E ele vindo assim, devagarzinho, moleque, eu já fechei os olhos que eu ia tomar a porrada, tá ligado? Até que do nada eu só escutei um... Ih, mané, foi gol! Foi gol do Fluminense, moleque. Aí geral começou a comemorar, sabe? Aí o cara com a barra de ferro na mão já soltou a barra de ferro e já foi comemorar. Ai, gente, a florzinha Fluminense! Aí os caras foi comemorar e esqueceu de mim e do Alex. Eu olhei pra ele, metemos o pé, mano. Aí os caras tão comemorando, daqui a pouco os caras vendo nós fugindo, já foi atrás de nós. Mas duvido que eles pegou.